Todas as quintas-feiras, Carol Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, está com a gente aqui no Jornal da Nova Brasil Brasília para nos ensinar sempre um pouquinho mais. Carol, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Diego, bom dia aos nossos ouvintes nessa manhã de quinta-feira. Vamos lá, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é a primeira liderança. Muita gente que nos escuta agora pode estar vivendo esse desafio, ou já viveu recentemente, ou está prestes a viver, assumir um cargo de liderança pela primeira vez. Foi a vida inteira, a carreira inteira subordinado, sempre mandaram em você, agora chegou a hora de você mandar. O profissional que virou líder é um momento de muitos sentimentos e um papel de muita responsabilidade, não, Carol? É verdade, Diego, é sim, foi como você falou aí, tem uma série de sentimentos, responsabilidades misturados nesse momento, é um dos momentos mais desafiadores em carreira. Esse momento, geralmente, que a gente assume o primeiro cargo de liderança, é um momento que fica marcado na nossa história. A gente costuma lembrar por muito tempo, até o final da vida aí profissional, e é uma transição que demanda muito trabalho, muita dedicação. Não é para muitos. A gente falou aqui numa coluna atrás sobre o Quiet Ambition, né? Um movimento que está acontecendo de muitas pessoas não quererem assumir cargos de liderança. Quero lembrar de uma pesquisa que a gente citou aqui, de uma plataforma canadense de People Analytics chamada Visier. Entrevistou 1.000 pessoas, mostrando que os profissionais estão evitando cargos de gestão. Apenas 4% dessas pessoas que responderam essa pesquisa consideravam uma possibilidade ser promovida ao alto escalão da empresa como objetivo importante de carreira. E dos entrevistados, 38% estavam interessados em se tornar gestores de equipes e 62% preferem permanecer como estão, 100 pessoas abaixo. Então, pessoas hoje que estão assumindo cargos de liderança era algo, as gerações passadas, que era um objetivo de vida de muitas pessoas, hoje já não é tanto. Então, essa responsabilidade se torna ainda maior, né, Diego? Interessante isso, hein, Carol? Eu brinquei aqui falando, você que sempre foi mandado, agora chegou a hora de mandar quando você vira líder, mas é modo de falar. Às vezes o líder nem precisa mandar, pelo contrário, o bom líder é aquele que não aparece tanto assim, né, Carol? Dizem por aí. Quais são os principais papéis em uma cadeira de liderança? É interessante você trazer esse ponto. O líder, ele tem muito serviço. O papel do líder está muito ligado a servir. Então, é importante primeiro lembrar que liderar é uma competência que pode ser desenvolvida. Muitas vezes as pessoas acham que a pessoa nasce líder. E tem crianças que muito cedo você percebe algumas competências de liderança. Mas os principais 3 verbos de um líder no dia a dia estão ligados a diagnosticar, ou seja, olhar para uma situação e eu conseguir entender por meio de observação, por meio de análise de dados, de números, o que está acontecendo. Tomada de decisão, que geralmente é aí onde as pessoas têm muita dificuldade, precisar decidir. Às vezes as decisões não são simpáticas, não serão decisões fáceis, mas isso faz parte, isso é inerente ao papel da liderança. E em terceiro, e não menos importante, pelo contrário, transversal, mobilizar. Eu preciso mobilizar o time em relação ao resultado, em torno do resultado. O líder ele não faz nada sozinho. E o líder, então, ele tem esse papel, essa alavanca de atingir resultados, trabalha com controles, criação e distribuição de poder, reconhecimento e incentivos, questões mais formais. O líder ele também é responsável por questões mais formais na empresa, de processo, estrutura, sistema. Então, ele gira em torno também da estratégia. Ele também tem uma alavanca aí de crescimento das pessoas. Ele precisa trabalhar essa questão da atratividade, as pessoas quererem estar na empresa. Então, tem muito networking, trabalha muito com projetos, desafios, a ideia de fazer as pessoas se sentirem pertencentes. Então, trabalha também em função da cultura da empresa e tem um papel também de fazer com que o público se identifique com o propósito do negócio. Então, ele também transita em torno da função dos valores do negócio, tá? Das missões. E aí é importante, Diego, nesse momento aqui, a gente trazer também uma outra pesquisa que saiu agora no início do ano, é um relatório de tendências de gestão de pessoas, agora de 2024, da GPTW com a Great People. Foram entrevistados mais de 1.800 pessoas no Brasil inteiro, em vários segmentos de negócio, tecnologia, indústria, serviço, varejo, e trouxeram nessa pesquisa, além de várias outras informações, as características mais valorizadas nas lideranças. Então, quem está assumindo liderança agora, importante ficar ligado também no que as empresas estão valorizando mais para posições de liderança. Então, vou citar as 4 primeiras, uma pesquisa bem grande, mas primeiro, empatia e gestão humanizada.
A gente sabe que as pessoas fazem o resultado. A segundo item aqui é exatamente capacidade de gerar resultados, de entregar resultados. O líder, ele é responsável por isso junto com a equipe. Então, esses 2 itens não andam separados. Precisa ser resiliente e se adaptar à mudança. Trabalha muito com incerteza e trabalha muito com transformações constantes e novas tecnologias a todo momento. Então, adaptar-se à mudança é um dos papéis e uma das bandeiras que o líder precisa carregar e levar para o time. E, em quarto lugar aqui, conhecimento do negócio, do produto, do serviço. Geralmente, quem é alçado a um cargo de liderança costuma demonstrar esse conhecimento mais profundo já, mas não é só, eu falo do umbigo para dentro, já usei essa expressão aqui algumas vezes. Tem também o do umbigo para fora, eu preciso conhecer a concorrência, o mercado, eu estou investindo em desenvolvimento contínuo, que a gente chama de lifelong learning. 7h47 agora, você está no jornalismo da Nova Brasil FM e nós estamos nesta quinta-feira com a Carol Borges. Todas as quintas-feiras aqui no Empreende Brasília, Carol Borges da Rev Gestão de Pessoas nos traz valiosos ensinamentos aqui sobre o mundo dos negócios. Hoje nós estamos falando especificamente sobre aqueles que chegam pela primeira vez a um cargo de liderança. Quais são os erros mais comuns, hein, Carol, para quem chega na posição de chefe aí, de gestor? É um gestor cru e o que ele costuma vacilar geralmente? O que costuma acontecer nesse primeiro momento e que é muito natural, porque afinal tudo é treino, né? A gente falou que liderança pode ser desenvolvido, então esses primeiros momentos vão ser mais difíceis mesmo, mas o que é importante a gente ter em mente, tá? Assumir liderança agora. Primeiro, não ache que o que te trouxe até aqui é o que te fará ter sucesso daqui para frente. Muda. Né, muda muito. Zero jogo. Então não é, claro, tem aprendizados que são base na nossa carreira profissional, mas a gente precisa trabalhar muito mais a questão do que a gente chama das soft skills. A gente lida o tempo inteiro com pessoas quando a gente assume cargo de liderança. Não é só um trabalho mais de especialista, de técnico, de entregar um resultado sozinho. Eu preciso fazer o meu trabalho, a minha atividade e garantir que as outras pessoas, a equipe esteja também trabalhando em torno disso. Um outro ponto que acontece muito, principalmente quando você tem um líder que está assumindo a equipe e que ele era colaborador. Querer ser muito amigo ou muito próximo da equipe, né? Eu vou continuar sendo amigo da galera. Muda. Isso precisa mudar. Essa chave precisa mudar muitas vezes. Você não precisa ficar distante, que é um outro erro. Sentou na cadeira de chefia, de liderança, na verdade, e aí se distanciou da equipe. Isso é interessante, Carol, porque tem que ser sutil, né? Senão os colegas vão dizer aquilo, só foi virar chefe, que não senta mais com a gente no happy hour, e o nariz ficou mais empinado, não pode dar poder para as pessoas que elas se revelam, aquela coisa toda, né? E assim, de fato, é um momento de achar esse ponto de equilíbrio. Você vai poder sentar no happy hour, é importante que você esteja engajado, envolvido com o seu time, mas tem momentos que vão ser só do time e você precisa entender isso também como liderança, né? É importante esses momentos do time. Vão criar um grupo de WhatsApp sem você, já se prepare para isso, né? Isso vai acontecer, isso é natural e você tem que se preparar, inclusive emocionalmente, para esse momento. Uma outra coisa que é muito comum, assumir um cargo de liderança. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Às vezes o time está numa tarefa árdua, vai precisar passar, às vezes, varar a noite ou uma semana pesada e a liderança está super afastada disso. Então, o remar junto cria muita conexão com o time, né? Essa formação de time. Ou utilizar o cargo como um poder que é colocado na mesa a todo momento. Ah, mas eu sou líder, agora eu tenho o poder de te desligar, não te promover. Isso é um dos piores erros, eu utilizar esse tipo de artifício com o time em qualquer momento de carreira. Em primeira liderança costuma acontecer mais, tá? Mas a gente percebe isso acontecendo em líderes de diversos níveis. E não conseguir equilibrar ainda nesse momento, por ser um exercício ainda novo, resultado com construção de equipe e a própria bandeira aí do propósito do negócio. Muito bem. 7h50. Carol, e que dicas a gente pode dar para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, que está acompanhando esse papo sempre agradável com você e que quer saber, quer acertar, está com vontade de acertar, está virando líder agora e não quer errar? Então vamos lá, dicas para a primeira liderança. Primeiro, deixe muito claro com a sua liderança, o líder da liderança, sempre tem o líder do líder, né? Quais são as expectativas? Que resultados você precisa entregar em que espaço de tempo? Quais são as prioridades? Você precisa entender que prioridades, aquela fase de diagnóstico, que prioridades são prioridades agora da minha área, do meu papel.
Forme time. Quando eu estou falando em formar time, já existe um time que você está assumindo? Que equipe é essa? Como é que ela é composta? Você tem margem, tem carta branca para fazer transformações nisso? O que você pode trabalhar em termos de desenvolvimento? Como é que você consegue trazer esse time para perto de você? Um outro ponto que muitas vezes é esquecido por primeiras lideranças. Existem pares, existem outros líderes que já estão naquelas cadeiras antes de você. Você vai precisar se articular com essas outras lideranças também. Vai precisar se aproximar, vai precisar ser parceiro. Como é que você vai promover essa articulação? E trabalhe muito o raio-x da sua liderança. Você está começando agora, mas que foco você precisa dar no seu desenvolvimento como líder? Essa é uma pergunta bastante importante para esse movimento inicial aí de assumir um primeiro cargo de liderança. Muito bem, muito bem. 7h52. Essa foi Carol Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, todas as quintas-feiras com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Carol, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Rev, vocês estão lá no Instagram, né? Estamos no Instagram, vocês podem seguir Rev, R-E-V-E, Rev Gestão de Pessoas. Vocês vão acessar vários conteúdos, inclusive tem vários pedacinhos das nossas colunas aqui também. Excelente quinta-feira, até semana que vem, Carol. Até a próxima semana.